Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Deus, Ele é muito bom. Deus é bom o tempo todo. Eu recebi o convite para vir aqui contar um pouquinho do meu testemunho em 10 minutos. Então, 2 da tarde eu termino. Tá, é meio-dia agora. Então, meio-dia e meio eu termino. E para quem não me conhece, meu nome é Paula. Para quem me conhece, meu nome também é Paula. Eu tenho 31 anos. E eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2021, março de 2021. E a gente estava quase saindo já da fase crítica do Covid. E eu, como a maioria das pessoas do Brasil, família de valadarense, tinha o sonho de morar nos Estados Unidos. Eu fiz de tudo para conseguir vir para cá, até encontrar o programa do Au Pair. E no meio do processo, a pandemia aconteceu e eu não consegui vir. E aí passou mais um ano e foi quando finalmente abriu uma exceção no consulado. E como eu tinha experiência já na escola, trabalhando com crianças especiais, o governo estava permitindo só que pessoas que tivessem alguma habilidade pudesse conseguir o visto do Au Pair, porque naquela época tinha sido cancelado. E eu consegui uma carta da família que estava me recebendo aqui. E na carta eles falavam que eu tinha muitas habilidades, eles tinham uma filha que tinha um delay, né, no desenvolvimento dela. E eu finalmente consegui vir para os Estados Unidos. Na minha vinda para cá, o último abraço que eu dei na minha mãe, eu disse para ela que eu estava com muito medo de vir, porque, para minha surpresa, o meu pai tinha acabado de ser internado no hospital. A minha tia, de manhã, também tinha sido internada. E, naquela época, as pessoas já estavam indo e já estavam indo para a UTI diretamente. Não tinha nenhuma triagem. E, naquele mesmo dia que eu estava indo para Guarulhos, o meu irmão também foi para o hospital. E eu estava com muito medo, né? Por que será que eu estava com medo de vir para cá? E eu dei um abraço na minha mãe e falei, mãe, eu tô com muito medo de ir. Eu acho que eu vou desistir, né? Porque meu pai tá mal, né? Minha mãe já estava terminando a fase, né, dela da quarentena, ia voltar a trabalhar na próxima semana. E ela falou, olha, você vai e não importa o que aconteça aqui, eu não quero que você volte antes de fazer o que você tiver que fazer nos Estados Unidos. E eu lembro que a gente falar de morte sempre foi um assunto muito recorrente na minha casa. A gente fala, a gente até ri, enfim. E a minha mãe falava, nem que for a última coisa que eu fizer na minha vida, eu vou fazer, eu vou te ajudar a ir para os Estados Unidos. E a minha mãe e a minha tia. E eu peguei o avião, coração muito apertado, mas também muito feliz que estava realizando um sonho. E cheguei nos Estados Unidos. Eu tinha até 27 anos de idade para conseguir vir como au pair. Eu estava com 26 anos e quase 12 meses já. Eu cheguei aqui numa terça-feira. No sábado foi meu aniversário de 27 anos. E eu passei assim bem na brecha para poder entrar. E muito feliz, um pouco perdida ainda, porque estava morando com uma família de franceses. Então, eu tinha que falar inglês e tentar entender o menorzinho que só falava francês. E eu falei, uau, tô no meu sonho, né? Tô dentro do meu Pinterest. Uau, Manhattan, Times Square, uhul! E meu telefone toca e é a notícia de que meu irmão tinha acabado de falecer. Tava com 2 dias aqui. E o meu irmão, ele sempre teve uma dependência química muito grande, então eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu falei, descansou e deu descanso para todo mundo, né? E passou 2 dias, eu fiquei com muita dúvida, conversando com a minha mãe, eu acho que eu vou embora, e ela, não, fica aí, não vem embora, fica aí, continua. Conversei com a família que eu morava, eles falaram, olha, o que você achar melhor fazer, faça, não se prenda a isso. Mas, em momento algum, a minha mãe me deixou voltar e eu só conseguia conversar com ela, que meu pai estava internado. E passou, e eu falei, ok, deixa eu continuar seguindo a minha vida. Uau, de novo, Times Square, uhul! E passou um mês, e a minha mãe, como minha mãe tinha recebido a notícia da morte do meu irmão, naquela mesma semana, minha mãe teve uma recaída na recuperação dela e minha mãe foi internada.
Mãe, eu não sei como é ser mãe, um dia eu vou saber, mas minha mãe começou a recusar o tratamento e, infelizmente, ela foi para UTI. Naquela época, a gente ainda não podia entrar no quarto e o meu irmão mais velho todo dia me ligava passando o boletim dela e foi muito difícil passar por isso, porque eu estava, de novo, sozinha, recém-chegada nos Estados Unidos. E passou todo dia tentando avisar a família, receber notícia. Tinha um enfermeiro que era muito próximo da gente. Às vezes ele gravava um áudio da minha mãe com a voz bem fraquinha. Às vezes mandava vídeo do meu pai e tal. E nesse período, antes de eu vir para cá, a minha ideia era vir. Eu acho que toda au pair pensa isso. Eu vou para os Estados Unidos, eu quero viver a minha vida. Não quero saber de igreja. E mal sabia eu que Deus tinha um plano muito maior do que o meu. Cheguei aqui, né? Começou a acontecer todas essas coisas. Entre um muito boletim e outro, infelizmente, minha mãe faleceu dia 10 de abril. Eu cheguei em março, minha mãe faleceu em abril. Meu mundo ali acabou, né? Porque eu era filha caçula. Eu andava atrás da minha mãe igual uma sombra. E naquele momento eu me vi muito sozinha, muito sozinha. Eu estava sozinha, né? Na verdade, eu não estava sozinha, Jesus estava lá. E foi quando eu, sem nenhuma condição, sem nenhuma força, para quem vive o luto, sabe que o luto ele te desgasta fisicamente. Você parado, você fica cansado. E eu nunca imaginei a minha vida sem minha mãe, nem nos piores sonhos assim, eu imaginei a vida sem minha mãe. E eu começava a ler um versículo bíblico e ficava, Deus, e agora? E eu lia um versículo bíblico, e agora? E eu, desesperada, coloquei na internet, assim, meninas, preciso achar uma igreja cristã, urgente. Quem não queria saber de igreja, estava lá pesquisando. E eu encontrei um grupo de meninas, a gente fez o encontro no Central Park um dia. E depois desse encontro, elas falaram, olha, a gente é de uma igreja, a gente vai para lá agora, era domingo. Eu falei, então vamos, né? Fazer o quê? Entrou 12 meninas dentro de um carro, você estava aquele dia. E a gente foi para a igreja, a gente veio para a catedral lá em Astoria. Aquele dia, Deus usou o pastor Carlos para falar, tudo da minha vida, tudo da minha vida. E era Santa Ceia. E eu falei, eu espero que hoje seja um dia de refrigério para minha alma. Porque a gente está muito acostumado a cantar sobre Deus te ajuda, Jesus está lá, e isso e aquilo, mas na hora difícil mesmo da vida, é ali que a gente começa a provar das coisas que a gente canta, das palavras cantadas. Quando Deus ele te leva para um lugar de dor, de tristeza, a vida te leva para isso também. Não quer dizer que Deus ele te deixou ali sozinho para você perecer para sempre. É porque é a nossa oportunidade de conhecer uma nova face de Deus. Deus ele tem muitas faces e a gente nunca vai conhecer todas elas. Se a gente viver na bonança, você vai conhecer. É muito fácil a gente conhecer Deus bom, Deus fiel, quando o bolso está cheio, quando o diagnóstico veio ok, quando o exame veio ok, quando o casamento foi restaurado, quando a família foi restaurada, quando o marido foi liberto, é top. Mas quando nada do bom que a gente pensa que é bom acontece, é a nossa oportunidade de ver uma nova face de Deus. E nessa semana, pensando sobre esse testemunho, eu falei, como que eu vou contar um testemunho? Que gratidão que vai gerar eu chegar, olha, morreu fulano, ciclano, beltrano, depois morreu mais um pouco de gente, depois eu descobri mais um monte de coisa. Aonde que vai ficar? Como que eu vou fazer para gerar gratidão nas pessoas? E aí eu lembrei de Filipenses 4, que Paulo estava na pior situação. E ele falou, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu não acho que Paulo estava tirando férias com água de coco e com vários seguidores nas redes sociais. Paulo estava na pior situação. E ele escreveu cartas falando, alegrem-se. E a minha curiosidade nesse momento era, Deus, e agora? O que eu vou fazer? E foi quando Deus se apresentou para mim e falou, alegre-se. E olha para tudo que você já viveu com a sua mãe, com a sua família. Deus me deu esse privilégio de poder viver uma vida com a minha mãe, de ter um relacionamento com ela. Foram 27 anos e eu ainda acho que
que eu era uma criança quando ela morreu, mas eu já tinha quase 30. E é muito precioso isso, porque ainda tem coisas que me vêm à memória. Às vezes você acorda com muita saudade, e eu lembro, alegre-se, porque o Senhor me deu a honra de ter sido gerada num ventre de uma mulher que orava, de uma mulher que jejuava, de uma mulher que buscava, de uma mulher que gerava vida, mesmo quando não tinha vida. E hoje eu quero falar para você que talvez pode soar estranho falar para você, uau, a mãe dela morreu, e aí? Não teve nenhuma ressurreição, não teve nenhum milagre. Deus podia ter curado minha mãe. Meu pai saiu da UTI. Meu pai chegou a ter os órgãos do meu pai chegou a parar de funcionar, mas meu pai saiu da UTI, meu pai ficou bem, foi para casa. E quando eu penso nisso tudo, eu penso que o milagre foi gerado em mim que fiquei viva. O milagre foi gerado em mim quando um dia eu acordei e decidi, hoje eu vou à igreja. Quando eu acordei e decidi, Deus é bom. Minha mãe não ressuscitou, mas eu sei que Deus ressuscita mortos. Não teve a cura na minha mãe, mas eu fui curada. Hoje eu conheço uma nova característica de Deus. E eu quero te convidar, se hoje você estiver passando algum problema, alguma perca, alguma saudade, alguma decepção na sua vida, tente enxergar o mesmo Deus que Paulo enxergou quando escreveu. Alegre-se. Alegre-se, mais uma vez, alegre-se. Às vezes você vai se alegrar com uma lágrima escorrendo no rosto, mas alegre-se, porque a alegria do Senhor